Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da F Cunha Produtora. E eu começo aqui dizendo, mais uma vez, que lugar de mulher é onde ela quiser. Pode ser no punk rock, pode ser produzindo evento, pode ser sendo livre. E por que eu estou falando isso? Porque isso que eu estou falando tem tudo a ver com a entrevistada de hoje, que é a Júlia Bart, que é atriz, vocalista da banda Replicantes, baixista da banda 3D e da banda Cine Baltimore, produtora de uma série de eventos, agitadora cultural, DJ, e eu devo estar esquecendo mais alguma coisa aí que a Júlia também é. Eu vou esperar ela entrar aqui. Enquanto eu espero a Júlia entrar, eu selecionei aqui um trecho de uma música, né? Porque a gente vai falar hoje bastante sobre como a Júlia entrou na banda Replicantes, que era uma banda que já tinha tido dois vocalistas antes, dois vocalistas homens, e como é que ela entrou nessa banda, nesse ambiente que é ainda muito masculino, que é o do punk rock, né? E eu selecionei uma música, que é uma música recente da banda, que o nome é Feminicídio. Eu vou ler um trecho para vocês aqui, porque eu acho que é muito representativo da diferença que faz ter uma vocalista mulher nessa banda, né? O trecho que eu vou selecionar, ele fala assim: a sociedade é violenta com a mulher desde o momento em que ela nasce, limita as nossas escolhas e aniquila os nossos sonhos. E como se não bastasse, vivemos praticamente uma guerra civil, onde uma mulher morre a cada hora no nosso país, onde somos assassinadas só por sermos mulheres. Eu acho que isso diz muito respeito, né? Como faz diferença ter uma vocalista mulher numa banda como Replicantes, porque só assim ela pode ter, uma banda assim pode ter uma letra como essa. Então, Júlia Bart, Oiê! seja muito bem-vinda para essa conversa. Obrigado por ter aceitado o convite, Júlia. Eu agora não estou te enxergando mais. Agora voltou. Ai, eu tava arrumando o fone. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Acho que sim, né? Vocês estão assistindo a gente, estão conseguindo escutar? Acho que sim, eu tô ouvindo bem, Júlia. Queria Boa então noite. primeiro te agradecer de novo por ter aceitado esse convite. Obrigada. Tava antes de tu entrar aqui na conversa, Júlia, apresentando um pouco, falando um pouco de todas as coisas que tu faz, né? Uma mulher múltipla, né? E eu também li um trechinho da música Feminicídio. Depois, mais adiante, quando a gente falar sobre replicantes, quero conversar contigo sobre essa música que eu acho tem tudo a ver com o que a gente quer conversar aqui essa noite. Mas eu quero começar te perguntando sobre o teu lado atriz, porque foi assim, né, que tu entrou na arte. Criança, né, Júlia? Foi como atriz, né? Sim, meus pais trabalham, né, com cinema e com teatro, ah, com artes plásticas, na verdade, com tudo, né? Eu sou muito privilegiada, nasci no meio de muitos artistas incríveis. E na época eles estavam começando na publicidade, no cinema, e eu estava sempre junto. Então, eu fui uma atriz mirim, né? Fazia muito comercial e fiz minha estreia no cinema. Eu sou muito privilegiada. A minha estreia no cinema foi no Ilha das Flores, né? Do Jorge Furtado. Participei de coisas incríveis da cidade, como o Viva Gorda, que era um programa de auditório incrível. E também, por ter nascido no Ocidente, eu vi muita coisa acontecer lá dentro também, né? De música, de performance. Então, sim, eu tive bastante, bastante tempo atriz na minha vida, mas depois eu descobri que eu não gostava de me ver e que eu sou muito preguiçosa para ser atriz. Quando eu descobri a roqueira, eu pensei, eu acho que eu sou mais roqueira do que atriz. Assim, acho que a performance vem muito, né, da minha experiência eu fiz um pouco, mas fiz um pouco de teatro, né, e de cinema, e de TV. Acho que eu tenho uma coisa muito comunicadora também, né? Eu agora estou apresentando o Mini Mundo, que é esse projeto de YouTube, que eu acho que a gente também vai falar mais. Uhum, sim.
muitas experiências, né? Como apresentadora, eu trabalhei um tempo na Ubra TV, apresentei 2 programas, um que era sobre música, o Garagem, depois o Mistura Fina, que era já mais uma bobajada de entretenimento mesmo, a gente, Uhum. né, ia, já era, enfim, coisa mais de comédia. E então acho que sim, tem, muita coisa vem da minha história como atriz, mas depois eu estudei audiovisual, então hoje em dia eu às vezes me vejo, por exemplo, né, nos trabalhos audiovisuais muito mais roteirista, muito mais redatora, muito mais, às vezes, diretora. Enfim, agora no Minimundo eu faço de tudo, até câmera, né? Pois é, eu ia te Trouxe. perguntar isso, né? Porque é um projeto que surgiu nesse momento, né, Júlia, de distanciamento social aí. E tu é apresentadora, mas tu também faz a produção, é isso? Faz um pouco de tudo. Ele é um programa colaborativo, né? Um programa de vários artistas. E a gente também usa muito material de artistas terceiros, né? Mas a gente faz quadros também, né? E a gente também dá pitaco um nos quadros dos outros. Então, todos nós somos um pouco produtores, diretores, porque, né? Alguém tem um quadro, tem uma ideia tal, eu conheço alguém que fala alguma coisa que tem a ver, então, mas sim, também eu tenho talvez seja uma das que mais manda mensagem dizendo precisamos do teu vídeo até amanhã, né? A produtora. Sim, aquela Tipo, coisa olha chata que tem que só, ficar cobrando, exato. né? Olha só, eu sei que tem muita coisa para fazer, mas a gente tem prazo, né? Para o pessoal conseguir editar o material, eu preciso das tuas brutas. Então, faço também esse papel um pouco chato dos prazos, mas que é totalmente necessário, né? Com certeza. Para a coisa acontecer. E o Minimundo ele é quinzenal, mas ele agora está já com 1 hora de duração, virou um programa enorme. Então a gente tem muita coisa para, né, para fechar e a gente faz muito isso. Por exemplo, alguém grava um texto e outra pessoa edita, ou, né, enfim, tá? E tá só crescendo. Agora a Kellen Zinelli entrou como colaboradora fixa também, né? Nós somos Carolina Green, Virginia Simone, Kellen Zinelli, Eduardo Norman, Fábio Lobanovski, Fábio Alt, Matheus Walter e eu. E espero não ter esquecido ninguém, mas eu acho que eu não esqueci. Esses são os fixos, né? Do coletivo, assim, da onde surgiu o Minimundo. Mas a gente também tem outros colaboradores fixos. Por exemplo, a minha mãe é uma colaboradora fixa agora, a Bárbara Corsetti, né, psicanalista, é uma colaboradora fixa. E fora as outras coisas que surgem no meio do caminho, como, por exemplo, vamos convidar alguém para dar um depoimento, como tu já participou, né? A gente vai, às vezes, costurando, acho que falta alguém falar de tal coisa, vamos convidar. Né? Às vezes alguém nos oferece um material pronto, e aliás a gente adora quando as pessoas querem contribuir, nos mandam coisas. minimundonoar@gmail.com é o nosso e-mail. Tem produtora mesmo já pedindo material aí, né? Isso aí. Isso mesmo. E é isso aí. O nosso canal é o Pandemídia. O Minimundo nasceu para ser um programa, assim, a gente está meio sem perna para ter uma produção maior. Mas agora a gente começou também a jogar os Drops Minimundo, que são os quadros soltos, né? Sozinhos, sem estar no programa, para quem é preguiçoso e não consegue isso, ficar, né? sei lá, 40 minutos na frente do. E tem gente que assiste no telefone, por exemplo. Ficar 1 hora vendo uma coisa no telefone é ruim mesmo, né? Mas eu acho que o Minimundo ele tem que ser transmitido para a TV, tem que ter algum mecanismo, ou pelo menos no computador, porque, né, ele tem muito trabalho de imagem, né, de videoarte, que é legal de ver grande e tal. Então, eu acho que vale a pena ver numa plataforma maior, mas para quem não tem acesso, não consegue fazer isso, a gente está lançando, então, os quadros, que tem, sei lá, de 3 a
5 minutos, né? Que as pessoas podem ver rapidinho. E é isso, espero que vocês assistam e que vocês gostem, né? Vou dar o serviço, então o canal é Pandemídia, não esqueçam de se inscreverem no nosso canal e curtirem os nossos vídeos, fazer a blogueirinha. Isso aí. E também o nosso Instagram é Minimundo no Ar e o nosso e-mail minimundonoar@gmail.com. E estamos super abertos a sugestões, críticas e contribuições, colaborações. A ideia é ser colaborativo para mostrar o trabalho de todo mundo, né? Que está em casa, o que vocês estão fazendo. A gente pode produzir de alguma maneira, vamos fazer juntos. A gente está fazendo no amor, mais para a gente conseguir se expressar, né? Somos músicos sem palco, enfim, técnicos do cinema, do audiovisual, sem sets de filmagem. Então, a gente está tentando passar o tempo e para mim tem sido uma grande terapia. Eu voltei, inclusive, a ler. Desde que eu comecei a fazer o Minimundo, eu faço pesquisa, né? Isso é muito bom. Então, eu estou sempre cheia de ideias. E, né, nos 2 últimos Minimundos, eu e a Kelly, eu ia falar isso lá antes e me perdi, né, na linha de raciocínio. A gente já criou 3 quadros novos, todo Minimundo, sabe? Vamos fazer isso. Como é que a gente não tem isso ainda no programa? Então, está sendo muito bom, assim, tá me mantendo feliz, positiva, de alguma forma, mesmo quando os assuntos não são assuntos confortáveis ou quase nunca são, né? A gente sempre se depara com coisas muito ruins da nossa sociedade. Em tudo que eu vou estudar para o Minimundo tem uma merda, né? Mas mesmo assim é muito bom estar adquirindo Ativa, né? Eu acho que é isso, né? Exato. Também vai ficar só ali, só pensando no. A gente não tem o que fazer, né? A gente não trabalha na área da saúde para estar pesquisando a vacina, né? Que é o que todo mundo quer. Então a gente cria conteúdo, faz coisas, né? Nesse meio tempo. Enquanto a gente está assim, né? Sem poder ir a shows. E já aproveitando esse gancho aí de show, Júlia, queria te perguntar como é que tu começou na música. Como é que foi essa? Claro, tu já tem esse privilégio de estar lá no Bar Ocidente, que eu imagino que tu já frequentava shows desde muito cedo, né? Pois então, eu não sei exatamente. Eu muito cedo, eu era muito fã de Madonna, né? Eu era muito fã de Madonna. E eu fui criada no meio dos gays, que também adoravam Madonna. Então eu desde cedo dublava e cantava Madonna. E fazíamos performance nas festas de família. Eu tinha, inclusive, bailarinos que me acompanhavam, adultos, né? E era uma delícia, assim. Então, acho que desde pequena eu brincava com essa coisa da performance. E aí, eu tenho um primeiro projeto, que era quando eu tinha uns 11, 12 anos, que eu escrevia com amigas umas letras. E aí, nessa época, a polaca, eu acho, era minha babá, ela era minha vizinha, ela ainda era casada com o Márcio Petraco. Eu vivia na casa deles, sei lá como surgiu de fazer uma banda, que era eu e uma outra vizinha, que a gente cantava. E o Pedro Petraco tinha 4 anos, era o baterista, a gente tinha 11, 12. E o Márcio Petraco e o Tchê Gomes tocaram nessa banda, assim, uma banda chiquérrima que se chamava Lucy in the Sky. A gente fez 2 shows. Essa foi a minha primeira experiência com música cantando, né? Eles musicaram aquelas músicas. A gente tinha umas letras com melodia só, assim, e aí vieram esses adultos que nos ajudaram. E essa é a primeira experiência. Depois, bom, eu sempre fui muito fã de música consumidora, né? Meus pais ouviam música em casa, então sempre ouvi muita música. E na escola eu tinha um melhor amigo que começou a tocar violão e ele começou a tocar umas coisas que eu conhecia, que era tipo
Na época, Júpiter Maçã, sei lá, coisa, Frank Plato era uma coisa que a gente curtia muito, que é uma coisa que nem todo mundo conhece, mas né, essa parceria do Frank Jorge com Plato Dvorak, que tinha a gente tinha essa fita, eu acho que era uma fita ainda, que era o Amnésia Global, que eram umas coisas meio ao vivo deles, não sei se foi lançado isso algum dia, mas a gente ficava tocando na escola. E ele era o melhor amigo dele de infância, era o Guto, que é dos Torto, Guto Herskovitch. E ele nos apresentou, a gente começou a compor juntos os três, e assim nasceu os Alcaloides, isso quando eu tinha 16 anos. Então, aí foi a minha primeira banda. Nunca tinha cantado numa banda de fato, e foi uma coisa que eles juntaram. Demos a sorte de serem grandes músicos mesmo naquela época, todo mundo muito jovem, né? Tanto que o batera original, o Rafael Heck, toca na Tequila Baby. Enfim, né, uma banda com músicos incríveis. O André Krause é um baixista excepcional, né? E o Ramiro, o Calheiros. E o Ramiro, isso é mais legal também. O Ramiro, que é esse meu melhor amigo da escola, com quem eu fiz os Alcaloides, ele é filho do Toninho do Scaler. Isso é uma coisa muito engraçada que a gente... Essa dupla que a gente se formou sem ser no Oswaldo Aranha, assim. A gente acabou vindo para Oswaldo junto quando teve idade, mas a gente cresceu nesses ambientes, assim, mesmo sem se encontrar, até ser colega e tal. Bom, aí foram os Alcaloides que duraram até eu entrar nos Replicantes, eu acho, trocando a formação, né? A gente teve, depois o Rafa saiu, entrou o Thales, também está nos Torto hoje, que é uma pessoa incrível, baita baterista. A Kellen Zinelli também tocou na banda, o Eduardo Vargas nem mora mais que o Tatata, foi baixista. E aí foi quando... E a gente teve uma certa... A gente causou um estranhamento na cidade, assim, porque a gente misturava muito estilos, né? Então, as pessoas nos achavam talvez um pouco modernos. A gente fazia um punk progressivo ou algo do tipo. E a gente chegou a ser promessa do Sul, junto com a Cachorro Grande, mas a gente não se atinou a levar a sério, assim. A gente ainda era só uma coisa, uma brincadeira enfim, quando a gente gravou o disco, a gente não quis gravar um disco para mercado, quis gravar do nosso jeito, aquelas coisas que a gente já sabe e tal. E aí, enfim, mas a gente toca ainda até hoje, né? E aí, em 2006, eu comecei eu cantei algumas vezes com os Replicantes, primeiro no projeto Mulheres Cantam Replicantes. Depois eu fiz 2 shows como substituta do Vander, porque ele estava em São Paulo, não tinha como vir. E aí depois acabei entrando. E aí estou até hoje. Só para contextualizar para quem de repente não conhece, a banda Replicantes é uma banda que tem uma trajetória super longa, né, Júlia? Uma das bandas, eu acho, mais longevas assim da história do rock gaúcho, né? Tem 35 anos de estrada, é isso. Então. 37, eu acho. 36. É 84 o show, né? O primeiro show é 84. E aí, teve 2 vocalistas homens antes da Júlia Bart assumir os vocais, né? Eu sei que tu já deve estar cansada de falar sobre isso, né, Júlia? Porque todo mundo deve te perguntar isso, né? Mas é que ainda causa estranhamento, né? Eu vejo que tem algumas pessoas que ainda ficam meio lá viúva do Vander ou viúva do Gervásio e tal, sendo que tu já tá há muito tempo, né? Sim, já tô há mais tempo na banda do que o Vander. Eu já sou vocalista dos Replicantes há mais tempo do que o Vander foi. Mas não que isso venha ao caso também, né? Eu sou muito fã do Vander. Eu sempre digo que quando eu comecei a cantar punk rock, ele era a minha maior referência, muito antes de imaginar que eu pudesse entrar na banda, né? Acho que esse foi o pulo do gato dos guris, quando me escolheram também, de ser mais difícil a comparação.
Mas tem muita gente que até hoje reclama, mas eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que reclamam não foram nos shows. Ou talvez tenham ido nos primeiros, quando eu estava apavorada ainda. Mas, né, eu acho que eles... Ai, eu me distraio porque eu começo a ler o que as pessoas estão Ah, pois é. Então, não vamos perder aqui o comentário, que esse comentário aqui é bom. Ó. Deixa eu ver aqui que a Drica fez. Massa pra caralho, Repli, mas a Júlia renovou pra caralho e deu nova vida pro lance. Concordo. Eu até ia te perguntar sobre isso, né? Essa renovação que aconteceu, claro, foi natural, né, Júlia? Primeiro que é uma mulher na banda e uma mulher mais jovem também, de outra geração, sim, né? Como é que foi isso? Mas isso não, acho que não, já o público já se renova, né? Porque as pessoas param de ir no show. Então, desde que eu entrei, já tem aquela gente que é assim, ah, minha mãe, eu conheço os discos porque meu pai tinha, minha mãe tinha, né? Isso é um clássico no camarim. Eu tenho até uma época a gente fazia piada, porque entra, né, aquela coisa de camarim, por exemplo, de grupo, entram as garotas, né, lindas e tal, e ai, eu adoro vocês, eu adoro vocês, eu adoro vocês. Posso tirar uma foto? Minha mãe não vai acreditar que eu vim no show de vocês, que é muito bom, que acontece muito, entende? No camarim dos replicantes, eu adoro que isso põe abaixo toda esse glamour antiquado, assim, né, das fãs e tal. E, bom, e aí eu acho sim, acho que tem muito mais mulher na frente do palco. Isso é um orgulho, isso é uma coisa que faz eu, né, não abrir mão de estar à frente dessa banda, porque eu acho que, apesar de eu adorar todos os meus outros projetos musicais, o alcance que eu tenho com os Replicantes eu não tenho com nenhuma outra das bandas, né? Isso é uma coisa que é incrível, assim, poder viajar o Brasil todo, estando à frente dessa banda e poder representar, né, mulheres. E eu gosto muito que eu vejo mulheres que eu acho que, às vezes, eu penso, sei lá, que aparentemente não estariam naquele local, entende? Né? Não são punks, por exemplo. Então, eu gosto muito disso. Tem uma diversidade enorme de mulheres que vão nos shows, né? Então, não é só o estereótipo da punk ou da roqueira, sabe? Tem isso, eu fico muito feliz de não ficar só falando para o mesmo nicho, né? Para as mesmas pessoas que, enfim, já conhecem esse discurso, né? E deixa eu te perguntar, a gente está falando aqui sobre renovação, né? E rolou alguma coisa assim de tu olhar alguma letra antiga e dizer, bah, isso aqui não tá legal, vamos trocar, vamos... Como é que foi isso? Sim. Várias, né? Tem várias, eu já mudei várias. Algumas eu não mudei. Algumas eu penso que eu acho que ia ser legal uma mulher dizendo isso, que é o que eu estou fazendo. Então, porque uma mulher pode pensar isso, como, por exemplo, Motel da Esquina. É uma música que eu mudei uma coisa, na verdade, que tem uma frase que diz: não quero tua mão, meu negócio é ação. E, né, falando de bater uma punheta, enfim, e eu troquei por eu quero a tua mão, porque, enfim, né, nós mulheres sabemos o quanto as mãos são valiosas. Mas é uma música, por exemplo, de alguém que gosta muito de sexo, entende? E eu gosto de cantar ela, porque eu acho que uma mulher pode cantar aquela letra, entende? É isso. Então, às vezes são coisas bem sutis, assim, que eu mudo. Tem algumas que eu não consegui, tem coisas que me incomodam e eu ainda não consegui substituir. E aí, às vezes, eu peço para não cantar, mas o público, às vezes, fica de cara comigo. Por exemplo, Astronauta é uma música que eu não canto mais, porque diz que mulher é coisa... Ela fala de um futuro utópico, é uma ficção científica, onde, né, não existem mais mulheres, e aí... Só que tem essa frase que diz: mulher é coisa rara, brinquedo mimado, primeiro bota em órbita, depois trata mal. E eu acho que talvez no contexto daquela, porque é quase uma, né, é uma peça literária, né? Quer dizer, né, é ficção. Poderia ser que as mulheres fossem assim, mas as pessoas não sabem fazer interpretação de texto, então eu prefiro não cantar até um dia que eu conseguir repensar ela de uma maneira que não estrague a letra, não estrague o sentido
e que, enfim, faça jus a essa música que é incrível, é um hino. Enfim, ainda não achei. Essa é uma que eu não solucionei, por exemplo, né? No início Mas da live, eu comentei de um trecho da música Feminicídio, que eu estava sim. pesquisando, e eu já tinha te ouvido cantar, mas a gente lendo assim a letra, tu diz, é muito forte, né? Essa letra é tua, Júlia? É minha e do Cláudio. O primeiro verso é dele. Daí eu continuei dali. E o primeiro verso é muito incrível, porque ele fala da escravidão maternal, que é uma coisa que existe e que as mulheres não podem falar, porque a gente nunca pode falar da parte ruim da maternidade, de que às vezes a gente não quer ter os filhos e tem que ter, ou enfim. Isso acontece, né? A gente sabe que acontece. Nós não temos direito ao nosso próprio corpo, o Estado não dá, então tu não pode abortar, mas o Estado não te dá nenhuma ajuda para tu encarar uma gravidez sozinha, por exemplo, né? Para tu criar essa criança. Enfim, é tudo errado, né? E ele ter escrito esse primeiro verso foi muito incrível, assim. O feminicídio também surgiram num ensaio, né? Primeiro surgiu só o baixo, o feminicídio. Isso surgiu em algum momento. E aí o Cláudio veio com o primeiro verso e a partir daí eu escrevi o resto. Então a gente trabalha muito assim, coletivamente. Mas eu gosto muito, e Maria Lacerda ele também foi assim, então eu gosto muito como esses grandes hinos feministas, né, dos replicantes, eles vieram de ideias do Cláudio Reis. Olha só, gente. Que legal, não sabia, Porque que bom saber isso, né? Que bom. exato, é uma sensibilidade. Quando ele me disse, tipo, ele me entregou aquilo, né, da escravidão maternal, e eu olhei para ele e disse: Nossa, tu falou uma coisa que eu não saberia nem botar em palavras, sabe? Porque muitas emoções se cruzam e os preconceitos da sociedade, a gente é muito cobrada enquanto mãe, por exemplo, né? Por exemplo, tu vai viajar, como é que tu tem uma profissão que tu tá sempre viajando e tu é mãe, né? Aquelas coisas que não perguntam para os pais, mas perguntam para as mães, né? Onde é que tá teu filho? Com quem tá teu filho? Com quem tá teu filho? Então, ele me encoraja, eu acho, às vezes, a falar sobre essas coisas também, né? Não, É muito é legal. muito legal poder falar dessas questões feministas e femininas para uma plateia que também é masculina, né? Porque eu acho que é importante também se falar sobre isso, até para às vezes o cara ali, de repente, se dar conta de várias coisas, né? Como essa questão Eu do espero que feminicídio, por sim. exemplo, né? Eu Esperamos, espero que né? sim. Esperamos que sim. Eu ainda tenho uma paciência muito grande, porque, enfim, tenho filho homem, né? Tenho grandes amigos homens, então eu tenho uma paciência gigantesca com várias coisas, porque eu acredito que as pessoas podem sim mudar, se elas quiserem, né? Claro, É. tem os casos que tu desiste, diz ok, tá, tchau. Mas eu falou. Mas eu acho que todas as questões que nos oprimem, né? Além de oprimirem também os homens de várias formas que às vezes eles nem sabem, né? De eles terem que ocupar um papel específico também nesse contexto patriarcal, eles também são obrigados a estar. Claro que eles têm vantagem sobre a gente, mas eu acho que para vários homens, por exemplo, que não se enquadram, né? Sei lá, não, eu acho que a gente tem que ainda pensar que não dá, a gente não tem como transformar o mundo se a gente não transformar os homens, porque senão a gente vai ter um mundo só de mulheres. Então é isso, não tem escapatória. Estamos fodidos. Mas, claro, a gente não tem que ser mãe e levar pela mão, mas a gente tem que pensar que, de alguma forma, vai ter que haver essa revolução da masculinidade. Porque senão é isso, senão a gente vai só se separar cada vez mais, né? Vai só se criar um abismo maior entre homens e mulheres.
Tem uma camiseta que eu gosto bastante, que é aquela que fala com mãe feminista eu não cresço machista, que é para botar nos meninos, né? E é isso, né? Eu acho que toda mãe de menino tem essa responsabilidade, né? De tentar não criar homens machistas, né? Porque muito do machismo que a gente vê hoje nos caras que têm, sei lá, 50, 40, 30 anos, também às vezes tem uma mãe machista por trás disso, né? Porque Sim. esse machismo estrutural, assim, que as ainda. mulheres vão reproduzindo também, né? As mulheres mais velhas, né? Eu me desconstruo todo dia, eu me dou conta de quanta coisa eu reproduzo, né, de vários preconceitos. É bem difícil, acho que o lance agora é ter coragem da gente enfrentar esses nossos fantasmas, porque eles estão aqui na gente, até na forma como a nossa autocrítica, até nisso, entende? Até a gente não conseguir, às vezes, né, se achar bonita, não se aceitar o seu corpo, isso tudo tá na gente, entende? Mesmo por mais que a gente pense, não, nada a ver, né? Isso não é o que importa, eu sou fodona e tal, aí tu te olha no espelho, não gosta do que vê, e tu Sim. né? Ou, né, enfim, eu daqui a pouco ter uma postura de algum tipo de competição com outra mulher, sabe? Essas coisas. A gente foi criada com esses conceitos e isso é uma coisa que a todo tempo a gente tem que estar trabalhando para derrubar, né? De pensar, né? E isso é uma coisa que eu trabalho, o trabalho voluntário, por exemplo, com mulheres, foi uma coisa muito, muito, muito importante para mim. Que foi essa colaboração entre mulheres, né? E através de causas em comum a gente se encontrar isso mudou muito a minha vida, né? Porque eu sempre fui uma mulher no meio de muitos caras, né? Que é uma coisa clássica aqui daqui, por exemplo, tem as mulheres que tocam, que tem bandas, mas aí elas são como ilhas, né? Uma mulher e seus vários caras, e os seus vários amigos, ou, né, a sua banda. E eu acho que antes essas, né, eram ilhas mesmo, e agora a gente construiu pontes, a gente se encontrou, e agora a gente tá fazendo as nossas ilhas sem os caras, ou a gente deixa entrar alguns, mas enfim. Os que merecem. Eu acho que, exato. Aí, eu acho que a gente conseguiu finalmente, né, nadar, transpor esse mar entre a gente, assim, e isso foi uma coisa muito, muito importante na minha vida, assim. Antes da gente falar do teu trabalho, nesses projetos que tu faz aí, Júlia, eu só queria conversar contigo um pouco sobre as duas bandas em que tu é baixista, né? Que também é uma outra desconstrução que existe, né? Que é sobre que mulheres também podem e devem e tem o talento para tocar um instrumento não tem nada a ver com o fato de ter ou não um pênis, né? Vamos lá. Então, assim, como é que é para ti? Como é que foi esse teu caminho aí para resolver tocar baixo que tu toca na 3D e na Cine Baltimore? Bom, tem muito a ver com o meu trabalho no Girls Rock Camp. Eu comecei a tocar em banda um instrumento depois de já estar fazendo o Girls Rock Camp. Eu acho que foi isso que a partir de ensinar as crianças e ver elas tocando super bem, depois de estudar 5 dias numa semana e nunca ter antes tocado, eu comecei a ver, poxa vida, sabe? Por que eu não estou tocando? Por que eu não acho que eu possa ser boa o suficiente nisso? E, sabe, é punk rock. Será que eu preciso ser boa o suficiente? O que é ser boa o suficiente? Ser boa o suficiente em relação a quê? Né? São muitas... E aí, primeiro foi... acho que começou com a Cine Baltimore, antes da 3D. Só que eu entrei na Cine, comecei a Cine Baltimore e eu saí da Cine. Porque eu acho que eu entrei na 3D, daí ficou muita coisa na época. E aí comecei a tocar. Estou tocando. Tenho mais um projeto que a gente começou, que se chama Saliva, que é um power trio só de mulheres também. Legal.
que a gente começou antes da pandemia e parou. Então, mas eu espero que volte, né? A 3D é incrível, as músicas são incríveis, mas a gente ainda está mais numa função tributo, assim, tributo 3D, né? Porque temos a polaca, que é a original, mas as outras, né, somos todas novas, e a gente toca aquele repertório que é da banda original. Então, tô louca para que a gente comece a compor, a fazer nossas próprias as músicas também, né, dessa geração de 3D. Mas é incrível tocar numa banda, eu não tinha tido essa experiência, uma banda só de mulheres, é uma dinâmica totalmente diferente e é divertidíssimo. A gente perde muito tempo fazendo fofoca e dando risada. Mas é uma delícia, sabe? Os shows são. E a 3D tem isso, o show tem 20 minutos, né? É muito divertido, é rápido e a gente, a gente dá muita risada. É muito bom, eu gosto muito. Um beijão pra Polaca, pra Let's, pra Nico. E aí, depois tem a Cine Baltimore. A Cine Baltimore é uma banda mista, né? Então são duas mulheres e dois homens. Eu gosto muito, acho que ela já sai um pouco. É a banda com a qual eu mais aprendo, porque ela não é. A 3D tem a coisa de ser rápido, então é meio que seja o que Deus quiser. Tipo, não dá tempo de acertar no meio da música. Ela começou e termina, né? A Cine, então, é uma banda mais de canção, né? Então tem uma coisa de ter que fazer um baixo mais recheado, né? E eu aprendo muito, muito, assim. O Edu é muito generoso comigo na banda. Eu agradeço muito, ele me ensina bastante. Ele. Que metade mulher, metade homem. Eu gosto bastante de. E cada banda tem a sua dinâmica, assim, de relação, eu acho, por causa dessas diferenças. Yeah. É bastante coisa, né, Júlia? Olha, eu estava pensando na hora de organizar aqui o roteiro, eu falei, gente, como essa mulher trabalha? Né? E eu queria ver, e quando é que surgiu a Júlia produtora, que resolveu fazer as coisas também, está por trás, está no backstage ali? Pois então, eu acho que sempre fui um pouco produtora por causa dessa coisa de ser mulher, né? Tipo, eu lembro nos Alcaloides, tipo, o Guto tocava guitarra nos Alcaloides na época, ele não tinha uma guitarra, eu era até aquela que ia atrás de uma guitarra para o Guto usar num show, entende? Um pouco mãe também, talvez. Toda Mas, produtora é um pouco mãe, né? é, em 2014, eu voltei enlouquecida pelo tipo de evento que eu participei lá. Sou eu que tô saindo do ar ou é tu que tá saindo do ar, Flávia? Parece que alguém às vezes dá um. Pois é, deu uma travadinha, né? De repente dá uma repetida aí, Julia. Tu estava falando do Tá. Girls Rock Camp São Paulo, isso? Não, não, eu tava contando que como é que eu comecei produtora, eu acho. Eu tive algumas experiências, agora eu tava até relembrando porque apareceram as fitas, as mini DVs, que os 25 anos do Ocidente eu produzi um mês de shows, tinha 2 shows por semana, e teve grandes shows, teve Ultraman, teve Videobaldi, teve Replicantes, eu não era da banda ainda, teve. Teve um monte de coisa. Todas as bandas grandes que estavam na ativa na época tocaram
E aí, esses dias apareceram essas fitas, eu lembrei que fui eu que produzi esse evento, eu nem Olha lembrava, só. aquelas coisas assim, né? Assim, claro que lá tinha o mote do Ocidente, foi fácil ligar para as bandas e dizer, olha só, 25 anos do Ocidente, vocês fazem um show, a gente produz tudo, a bilheteria de vocês, e eles, ok, né? Mas aí tinha esse apelo, assim. Mas aí, em 2014, quando eu fiz a turnê dos Replicantes na Europa, eu fiquei enlouquecida com os eventos anarquistas, dos quais eu participei lá, né, tocando e tal. E aí eu voltei querendo fazer aquele tipo de evento, onde o ingresso, o preço era livre, cada um pagasse o que queria, né, tinha comida barata. E aí eu fiz junto com o Ferrete. Não lembro quem eram exatamente as outras pessoas que fizeram comigo, era o Ocidente Livre. A gente começou a fazer uns dias que era assim, o preço da bebida era mais barato, tinha comida vegana barata, e aí não tinha ingresso para entrar, mas os artistas passavam o chapéu, podiam, né? O palco era meio aberto, as pessoas marcavam antes. Acho que ali foi quando eu comecei a querer produzir mesmo eventos. E em seguida, 2015, a Liz Zilze, minha grande amiga e parceira de projetos, ela voltou de São Paulo, que ela tinha conhecido o Girls Rock Camp Brasil e que eu tinha que conhecer, que eu ia pirar e que a gente tinha que trazer para Porto Alegre, a gente tinha que fazer. E aí eu, tá, Liz, né? Vamos então. Daí a gente se inscreveu para o Girls Rock Camp Brasil 2016 como voluntárias, fomos lá, aprendemos um pouco, porque aprender mesmo a gente só aprende fazendo, né? Fazendo a produção, não sendo só voluntária. E aí fizemos junto com outras, né, amigas e mulheres incríveis que vieram a ser a coordenação do primeiro Girls Rock Camp Porto Alegre, que foi já em 2017. Então temos feito desde então o Girls Rock Camp Porto Alegre, que ele é um projeto de trabalho voluntário, né? A gente trabalha a cooperação de meninas de 7 a 17 anos, né? Empoderamento e a cooperação entre elas, usando a música como facilitadora. Então é um acampamento musical, né? Elas formam bandas, aprendem a tocar um instrumento, fazem as aulas do instrumento, compõem uma música própria nessas bandas. E no sexto dia, né? Tudo isso dura uma semana. No sexto dia elas fazem um show da sua música, da música que elas compuseram para a comunidade. E é incrível, é inacreditável pelo que elas conseguem fazer, né? Elas conseguem executar coisas incríveis, elas escrevem letras extraordinárias. E a gente, em média, né, 60 crianças e 60 adultas, todas mulheres, durante uma semana convivendo juntas. E isso é transformador, tanto para as adultas quanto para as crianças. É uma coisa louca, assim, é indescritível, só vivendo, né, que a gente tem a real compreensão. E, e eu comecei a pirar muito que eu queria trabalhar com adultas, né? Eu agora estou meio que me despedindo, na verdade, do Girls Rock Camp, porque eu quero muito focar mesmo no Mulheres Amplificadas, que é mais ou menos a mesma coisa, mas para mulheres a partir de 21 anos. E inclusive ampliar, né? Na verdade, eu quero fazer essas atividades, gostaria de fazer para qualquer pessoa que não seja um homem cis. Então, né, a gente ampliar cada vez mais e ser um ambiente de aprendizado e música e empoderamento de todos os corpos divergentes e de todos. E é isso, assim, esse é o meu grande objetivo. A gente começou o Mulheres Amplificadas ano passado, mas esse ano já não podemos,
né, era para a gente estar fazendo agora. Fez 1 ano, agora em agosto, o primeiro Mulheres Amplificadas, que nem foi ainda um camp, né? Não foram 6 dias como os camps são. Então, foi só uma experiência, a gente fez 3 dias, mas a mulherada já arrasou. A Patela, que está aqui, ó, foi uma baterista. Eu vi o vídeo de novo agora, a Patela arrasou na bateria. E, enfim, eu acho que chegou a hora agora da gente cuidar das adultas, porque as meninas já estão vindo bem poderosas, assim, elas têm uma esperteza e uma insubmissão que a gente não tinha, entende? Eu acho que agora é hora da gente trabalhar as adultas, inclusive porque nós somos, né, as mais velhas, somos as mães, talvez, de muitos desses caras que a gente precisa que sejam criados de forma diferente, né? Com certeza. Então, para quem quer saber mais sobre o projeto Mulheres Amplificadas, estão colocando ali, ó, Mulheres Amplificadas Poa, isso, né, Júlia? Isso, a Beta maravilhosa, voluntárias, tem várias voluntárias, sempre maravilhosas. Mudou minha vida, assim, tudo isso, esses projetos. Não sei, fazem sentido, fazem tudo ter sentido, sabe? A gente já estava falando aqui antes, né? Mas eu queria te perguntar mais diretamente assim, em que momento tu se deu conta que tu era feminista? Acho que muito nesse processo. Assim, feminista de usar na camiseta. Isso. Eu acho que vem muito com o Girls Rock Camp. Assim, às vezes eu brigo um pouco com o conceito, às vezes eu fico meio... me enche o saco, acho que às vezes a gente está cobrando demais uma das outras, sabe? Pegando pesado, acho que a gente está todas precisando ainda se desconstruir, principalmente, né, as heterossexuais. Acho que, né, as lésbicas, as trans estão 1000 anos à nossa frente nessa revolução pessoal e de olhar de mundo, né? Então, acho que sim, a gente... Só que às vezes eu fico um pouco maluca, assim. Mas é isso aí. Sabe que eu ia te dizer que eu me descobri feminista quando eu participei como voluntária da produção do Vênus em Fúria, que é o festival beneficente que era para arrecadar fundos para o Girls Rock Camp, né? Isso. Ali, convivendo com aquele ambiente só com mulheres e bandas de mulheres e tal. Aí eu comecei a pensar assim, eu disse, tá, mas então acho que eu já era um pouco feminista, será que eu era naquela época lá, na década de 90, quando as pessoas criticavam algumas coisas das minhas atitudes, eu queria igualdade e tal. Então eu acho que tem muito a ver com isso, né? Porque eu acho que antes não tinha esse nome, talvez, né? Eu acho. A gente está numa nova onda feminista, mas eu acho real, que né? mas eu acho que a gente às vezes podia ver esse nome com preconceito. Acho que a gente era cheia de preconceitos, talvez. Eu não sei, eu não pensava muito sobre isso, eu acho. Não era... Era uma coisa tipo, é óbvio que a gente é feminista, porque a gente faz o que a gente quer, entendeu? Mas é que não é bem isso aí, né, gente? E hoje em dia, enfim, eu acho que a gente tem que ir além, né? Ficou muito rasa, assim, é muito fácil se dizer feminista também. Então eu nem gosto mais muito de ficar falando, porque daqui a pouco eu fiz alguma coisa errada em 1964, então meu feminismo não serve. Então eu sou, enfim, eu acho que eu sou uma ativista pela equidade, pela liberdade, sabe? E eu gosto muito do transfeminismo, né? E agora a gente tem que pensar também em várias outras vertentes, né? O feminismo negro, na verdade, é o que eu tenho mais lido atualmente, né? Então, acho que a gente tem que aprender muito, porque... o feminismo heteronormativo não serve para nada, né, gente? Tipo... Branco, classe média, né? Não, exato. Então, assim,
É isso, por isso que eu tenho usado menos esse termo, porque eu sou uma privilegiada, totalmente privilegiada. Então é muito fácil eu falar de ser uma mulher livre, entende? Porque eu sempre pude ser. Então é isso. Mas a gente agora tá. Eu acho que a gente tem que saber usar os nossos privilégios para fazer as coisas melhorarem, né, de uma maneira mais ampla, para isso ser bom para mais gente, não só para a gente fazer o que quiser e às vezes até nisso atropelar as coleguinhas, né? É verdade. Então, Tem uma outra questão que enfim. até eu pretendo abordar em alguma outra live. Eu quero falar também sobre a questão de que às vezes o feminismo ele não é inclusivo também com as mulheres mais velhas, né? Essa questão Com do certeza. etarismo, né? Ele também existe, né? Tem muita, assim, as meninas mais novas, assim, às vezes tem uma mulher mais velha que tá lá no rolê. O que tá fazendo ali, ó, a velha que tá ali e tal. E eu acho que isso aí também é um tipo de preconceito muito ruim, né? Porque como se isso não fosse Terrível, até preconceito, né? não, e fora, principalmente porque velhas todas seremos, né? A não ser que a gente morra antes. É a única possibilidade de não ficar velho. Exatamente. 40 anos, ele tem 40, ela tem 42. Daí eu penso, porra, sabe, daqui a pouco grande coisa. Eu até brinco, às vezes a gente é jovem há mais tempo. Porque Eu né, é acho uma que bobagem isso. e tem muita coisa associada, né? Como se o velho fosse uma coisa para ser descartada, que não serve mais, né? E na Mas real aí, isso aí foi aí que estragou tudo. É isso que, né, se a gente for, por exemplo, a ancestralidade é uma das coisas mais incríveis, por exemplo, né, dos povos originários, né, e eu acho que essa nossa falta de respeito com a nossa história é uma das coisas que faz a gente estar nesse beco sem saída no presente, né? Porque a gente precisa olhar para trás para saber onde a gente quer chegar na frente. Não adianta só, né, negar o passado. Então, é, eu acho que então a gente tem que ouvir os mais velhos, mesmo que eles sejam uns caretas gigantes, tentar entender como é que foi parar naquilo, nem que seja uma coisa que a gente odeia, entende? Mas a gente tem que entender como é que aquela pessoa chegou é a, naquela a parte experiência de que vida. a parte que mais eu tenho dificuldade de entender é que as pessoas que vivenciaram lá 1964 e viveram tudo aquilo, né? E aí depois vem dizer que não teve ditadura e tal. Aí esses aí eu tenho um pouco mais de dificuldade, confesso, mas isso aí também é uma questão de Sim, falta de visão crítica, né? Daí já é uma outra sim. história, né? A gente não teve uma visão crítica da nossa ditadura, né? A gente teve anistia, né? A gente não teve julgamentos, a gente não teve, tipo, tá, acabou e era isso, né? Gente. Agora E estamos daí aqui. dá no que deu, daí estamos aqui com generais no poder de novo, entendeu? E exaltando torturadores, né? Pior do que a gente, né? Às vezes na presidência não tem nem um general, né? A gente teve alguém que nem para o exército serviu. É verdade. Então, minha Deus. Mas eu Sabe que espero que a gente sobreviva. quando o general foi para o Ministério da Saúde, eu fui lá pesquisar, nem na época da ditadura a gente tinha general como ministro da Saúde. Então tá pior do que naquela época. Né? Porque antes, pelo menos, os caras colocavam um médico lá. Os militares Sim. lá da década de 60 tinham um pouco mais de sanidade, eu acho. Assim. Mas a gente está se aproximando do final aqui, Júlia. Eu quero já te agradecer desde já para a gente fazer aqueles cumprimentos com calma, porque depois vem a contagem ali do Instagram. Sim. E só avisar para que semana que vem, para quem gostou do papo aqui, semana que vem, sexta, dia 4 de setembro, às 10 da noite, eu vou falar com a Valéria Barcelos, cantora, atriz e multiartista,
sobre diversidade e cultura. Já que a gente estava falando antes sobre isso, também vamos falar aqui sobre outras visões do feminismo também, enfim, de outras coisas que ela faz aí. A Valéria é uma super artista daqui de Porto Alegre. E queria ver aí, né, Júlia, temos ainda uns minutinhos aí para ver quais outros projetos que tu quer destacar e de tantas coisas que tu faz, também tem teu lance de ser DJ, que a gente não falou. Pois é, as festas estão paradas, né? Que é, na verdade, meu maior ganha-pão. Eu faço tudo isso que eu falei até agora, mas o que paga minhas contas é a Blow Up, né? Que é uma festa no Ocidente, inclusive, que é uma coisa que é totalmente diferente, né? Uma festa bem de música power pop, hits de rádio. Mas é o que me sustenta já há 14 anos. Estamos desde fevereiro sem fazer nenhuma edição. Não sei se faremos lives, a gente está meio desanimado nesse sentido. Mas, então, para mim, as coisas estão bem complicadas financeiramente, né? As bandas paradas e as festas paradas, que eram minhas fontes de renda. Então, eu estou lá no Ocidente, trabalhando no almoço, né? Minha família toda pegou junto no almoço para que os funcionários não tenham que vir de ônibus trabalhar. Então, a gente tem uma equipe pequena dos funcionários que a gente está buscando em casa de carro, para eles não terem que pegar transporte público, coletivo. E estamos todos trabalhando lá, então todo mundo que quiser comer uma comida lacto-vegetariana ou vegana do Ocidente, por favor, nos ajudem, ajudem a manter o Ocidente aberto. E essa família, né, criando. E é isso aí, de terça a sábado tem o almocinho do Ocidente, sigam lá nas redes, né, no Instagram, Bar Ocidente. E então também tem o Mini Mundo no Ar, tem a Cine Baltimore, a 3D, os Replicantes, Mulheres Amplificadas, Girls Rock Camp Porto Alegre. E eu espero que em breve já tenham outros projetos vindo por aí, porque eu não consigo ficar parada. E a gente tem que ajudar o Ocidente a se manter aberto, né, Júlia? Porque, Exato, por favor, né? Essa é uma preocupação, porque daí não é só a minha família, né? São muitas famílias. Né? Todas as outras festas do Ocidente, que não são produções do bar, como a Blow Up, que também não é uma produção do bar, são várias famílias, né? Só a Blow Up, que é a minha festa do bar, a gente tem 17 funcionários que são só funcionários da festa, entende? Claro que eles não vivem só da festa, mas eles também estão sem essa renda importante no mês, né? Entre DJs, iluminadores, hostess, bilheteira, né, fotógrafos, é uma equipe gigantesca de gente que trabalha, divulgadores, que está sem trabalho, né, assim como toda a parte técnica das bandas também, né, holds, técnicos de som, iluminadores, a gente tem que, mesmo que pelo menos ter os lugares que eles ainda existam quando tudo isso acabar, para que essas pessoas possam trabalhar, né? Com certeza. Então, e muitas bandas independentes que de repente não vão ter espaço para tocar se não for num lugar como o Ocidente, né? Com todos os eventos que tem lá. O Ocidente eu acho que ainda tá mais difícil para as bandas independentes tocarem, quer dizer, as bandas independentes que são do Independent Stream. Sei lá, inventei uma palavra. Eu acho que conseguem chegar às vezes, né? Mas a gente, por exemplo, perdeu os Signos, que era um lugar super importante, sabe? A gente não pode perder nesse momento a Obscura, que é um outro lugar onde a gente estava podendo tocar. Então, ajudem também a Casa Obscura, sabe? A gente tem que cuidar desses locais, porque se eles não sobreviverem a tudo isso, a gente não vai ter espaço depois, né? Sim. Então, realmente é isso. Eu peço ajuda não só para o Ocidente, eu peço ajuda para os estúdios dos nossos amigos, sabe? Né? Para os bares dos nossos amigos, as lojas dos nossos amigos. E não só dos nossos amigos, mas de pessoas legais, pessoas que seguem né? Têm as mesmas referências, ideologias, práticas, que a gente tem que manter esses lugares, essas pessoas existindo. Isso aí, então estamos nos segundos finais aqui. Júlia, obrigado para quem acompanhou aqui ao vivo com a gente. Até semana que vem. Valeu. Beijo, obrigada, Flávia. Muito obrigada, viu? Valeu. Beijo.